Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Giovanni, aqui do canal Assim é Fácil. Nós vamos dar sequência à nossa resolução de exercícios do TD de revisão de eletricidade, produzido pelo nosso amigo professor Augusto Melo. Não se esqueça de, para assinar a lista de frequência dessa aula, você deve se inscrever no nosso canal, marcando o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades assim que novos vídeos forem postados. E também não esqueça de deixar ao final do vídeo aquele like para estimular novos vídeos para o nosso canal. Fique com a gente e acompanhe mais essa sequência de resoluções de exercícios. Vamos lá! Pessoal, para a resolução dessa 16ª questão, nós utilizaremos a equação da potência correspondente à corrente elétrica multiplicada pela tensão a qual o dispositivo está submetido. Vamos ler o enunciado da questão. A questão diz o seguinte: no anúncio promocional de um ferro de passar roupas a vapor, é explicado que, em funcionamento, o aparelho borrifa constantemente 20 gramas de vapor de água a cada minuto, e que torna mais fácil o ato de passar roupas. Além dessa explicação, o anúncio informa que a potência do aparelho é de 1440 watts. Então vamos lá. Potência de 1440 watts. E que a tensão de funcionamento é de 110 volts. A tensão a qual ele deve estar submetida é de 110 volts. Um consumidor comprou um desses ferros e, para utilizá-lo, precisa comprar também uma extensão de fio que conecte o aparelho a uma única tomada de 110 volts, disponível no cômodo em que passa roupas. As 5 extensões que encontra à venda suportam as intensidades de correntes máximas de 5 amperes, 10 amperes, 15, 20 e 25 amperes. E seus preços aumentam proporcionalmente às respectivas intensidades. Sendo assim, a opção que permite o funcionamento adequado de seu ferro, de passar em potência máxima sem danificar a extensão de fio, e que seja de menor custo para o consumidor, será que suporta no máximo de... Veja que a gente precisa calcular a corrente a qual vai passar pelo ferro com essas especificações. Sendo a potência a corrente vezes a tensão, nós temos então de 1440 a potência igual a corrente que vai ser submetida vezes a tensão de 110 volts, nos dando, portanto, uma corrente aproximada de 13,1 amperes. Para que o fio suporte tal corrente e para que a gente também não tenha uma despesa muito alta, nós vamos ter o fio que deve ser comprado mais adequadamente, um que tem que suporte uma corrente superior a essa, porém, um que não esteja um custo elevado. Então o item correto seria o item C, que indica uma corrente de 15 amperes. Acompanhe a resolução da próxima questão. Na questão 17, nós utilizaremos a equação da potência correspondente à corrente elétrica multiplicada pela tensão a qual o dispositivo vai estar submetido. Vamos ler então o enunciado da questão 17. O disjuntor é um dispositivo de proteção dos circuitos elétricos. Ele desliga automaticamente e o circuito onde é empregado quando a intensidade da corrente ultrapassa o limite especificado. Na cozinha de uma casa ligada a uma rede elétrica de 127 volts, então a tensão da rede elétrica de 127 volts, há 3 tomadas protegidas por um único disjuntor de 25 amperes. Então a corrente máxima suportada por esse disjuntor é de 25 amperes. Conforme o circuito elétrico representado de forma simplificada no desenho abaixo. A tabela a seguir mostra a tensão e a potência dos aparelhos eletrodomésticos nas condições de funcionamento normal que serão utilizados nesta cozinha. Cada tomada conectará somente um aparelho dos 5 citados acima. Considere que os fios condutores e as tomadas do circuito elétrico da cozinha são ideais. O disjuntor de 25 amperes será desarmado, desligando o circuito se forem ligados simultaneamente. Vamos lá. Para que a gente possa identificar o item correto, é necessário que a gente calcule a potência máxima que estará disponível para o disjuntor caso sobre ele passe uma tensão máxima, a corrente máxima. Vamos então fazer o cálculo. Sabendo que a potência máxima ela vai ser obtida quando passada pela corrente máxima vezes a tensão a qual o dispositivo está submetido,
nós vamos então ter uma potência máxima suportada quando a corrente de 25 amperes sob uma tensão de 127 volts for calculada. Esta potência máxima, então, vai ser obtida no valor de 3.175 watts. Para que a gente possa, então, identificar qual dos itens é o correto, nós temos que calcular a potência de cada item com os respectivos aparelhos ligados. Vamos lá, então. Para o item A, ele propõe o forno de micro-ondas, o lava-louças e a geladeira, cujas potências são 2.000, 1.500 e 250, nos dando então uma potência de 3.750 watts. Veja que esta potência já ultrapassou a nossa potência máxima, portanto nós já sabemos qual é o item correto da questão. A resposta é o item A. Mas vejamos os outros itens. O item B, ele propõe a geladeira, lava-louças e liquidificador, nos fornecendo como potência, portanto, 250 mais 1.500 mais 200. Uma potência, portanto, de 1.950 watts. Já no item C, ele propõe geladeira, forno de micro-ondas e liquidificador, nos dando, portanto, como potência total 250 somado a 2.000 somado a 200, nos dando uma potência total de 2.450 watts. Item D, ele propõe o uso da geladeira, da cafeteira e liquidificador, nos dando como potência 250 mais 600 mais 200, ou seja, uma potência de 1.050 watts. E por fim, no item E, ele propõe o forno de micro-ondas, a cafeteira e o liquidificador, onde a potência será de 2.000 mais 600 mais 200, nos dando como potência 2.800 watts. Veja que dos valores obtidos, o único que ultrapassa a potência máxima suportada pelo disjuntor é o item A. Portanto, a resposta da questão. Acompanhe a resolução da próxima questão. Bem, pessoal, vamos lá para a questão de número 18. O enunciado da questão diz o seguinte: suponha que ao chegar em casa você acenda uma lâmpada cuja potência é de 60 watts. E em seguida ligue a televisão cuja potência é de 90 watts. A lâmpada e a televisão ficam ligadas por 1 hora e na mesma rede elétrica. Com relação ao consumo de energia elétrica e à tensão elétrica nesse intervalo de tempo, é correto afirmar que, lembre-se que a energia elétrica ela é calculada pela potência do dispositivo multiplicada pelo seu tempo de utilização. Desta forma, o dispositivo de maior potência ele utilizará uma maior energia elétrica em relação ao dispositivo de menor potência. Portanto, item A diz o seguinte: o consumo da lâmpada é maior, mas a tensão nos dois aparelhos é a mesma. Veja que a lâmpada ela tem menor potência que a televisão. Sendo assim, o consumo de energia elétrica será menor. Item B. Tanto o consumo quanto a tensão da televisão são maiores. Não, o consumo ele é maior realmente, mas a tensão é a mesma, já que o dispositivo ele está ligado na mesma rede. Item C. Tanto o consumo quanto a tensão da lâmpada são maiores. Não, a tensão é a mesma e o seu consumo ele é menor devido à potência da lâmpada ser menor. Item D. O consumo na televisão é maior, mas a tensão dos dois aparelhos é a mesma. Portanto, o item correto é o item D. Acompanhe a resolução da próxima questão. Para a resolução da questão 19, nós utilizaremos a equação da potência correspondente à corrente multiplicada pela tensão a qual o dispositivo está submetido. Vamos ler o enunciado da questão. Um eletricista instalou corretamente em um apartamento um chuveiro cujas especificações podem ser encontradas no selo Procel. O chuveiro está protegido na rede que o alimenta por um disjuntor com tolerância de até 30 amperes. O apartamento foi alugado e novos inquilinos resolveram instalar uma torneira elétrica em paralelo ao chuveiro, com as inscrições. Então vamos lá. A potência da torneira é de 2.000 watts
e a tensão a qual a torneira deve estar submetida é de 220 volts. Podemos afirmar que, veja que as especificações do chuveiro foram dadas na imagem, então nós podemos encontrar que a potência do chuveiro é de 4.400 watts, potência do chuveiro, 4.400 watts, e a tensão a qual o chuveiro deve estar submetido também é de 220 volts. Bom, com essas especificações, nós vamos ter que calcular quanto de corrente o disjuntor vai passar a suportar. Veja que a corrente máxima suportada pelo disjuntor é de 30 amperes. Então nós temos que ver se com a ligação do chuveiro, se com a ligação da torneira, o disjuntor ele vai continuar suportando a corrente ultrapassada. Vamos lá então. A potência nós sabemos que ela é dada pela corrente multiplicada pela tensão. Nós passamos a ter uma potência de 2.000, que é a potência da torneira, com 4.400, que é a potência do chuveiro, gerando uma corrente que nós vamos calcular sob uma tensão de 220 volts. Daí, 6.400 igual a I vezes 220, nos dando uma corrente aproximada de 29,1 amperes. Veja que com esse valor de corrente, o nosso disjuntor continua suportando, continua permitindo o circuito funcionar perfeitamente. Vamos ler então os itens. O item A diz: o disjuntor irá suportar perfeitamente a nova demanda de corrente elétrica, isto é, não desligará corretamente o uso simultâneo de ambos os equipamentos. O item está correto, portanto a resposta, letra A. Acompanhe a resolução da próxima questão. Pessoal, para essa última questão de hoje, nós utilizaremos a equação da resistência elétrica calculada pela resistividade multiplicada pelo comprimento do fio, dividido pela área da sua secção transversal, e a tensão é igual à resistência elétrica vezes a corrente que passa pelo fio. Vamos ler então o enunciado da questão número 20. Uma fábrica de lâmpadas utiliza a mesma liga de tungstênio para produzir um filamento de 4 modelos de lâmpadas para a tensão de 127 volts. Então, U igual a 127 volts. Os modelos diferenciam-se entre si pelo comprimento e pela área da secção transversal do filamento, conforme indicado no quadro. Ou seja, a resistividade elétrica é a mesma para todas as lâmpadas, o que muda é o comprimento e a espessura do fio. Veja que a tabela informa os valores dos 4 modelos de lâmpada. Quando ligado separadamente a uma fonte de tensão de 127 volts, as respectivas correntes elétricas I1, I2, I3 e I4 que atravessam as lâmpadas apresentam a relação. Ele quer que a gente compare as correntes que irão passar. Veja que, como estão ligadas à mesma tensão, quanto maior a resistência, menor a corrente, e vice-versa. Para que eu tenha uma maior resistência, vamos então comparar cada um dos modelos. O modelo número 1 vai ter a relação entre o seu comprimento e a sua área da secção transversal, dado por L1 sobre A1, cujos valores são respectivamente L sobre A. Já o modelo de lâmpada número 2 vai ter o seu comprimento, L2, dividido pela área da secção transversal, A2, dado pelos valores L sobre 2A. Portanto, nós vamos ter 1/2 de L sobre A, a metade da relação que nós tínhamos antes, nos fornecendo, portanto, uma resistência maior, consequentemente, uma corrente maior. O terceiro modelo de lâmpada, nós teremos a relação do L3 sobre a área 3, dada pelos valores 2L sobre A. Portanto, 2 vezes L sobre A. O dobro do que nós tínhamos na lâmpada 1 e 4 vezes o valor que nós temos na lâmpada 2. Então, por enquanto, a maior resistência. E por ser a maior resistência, a menor corrente. E por fim, o modelo número 4, nós vamos ter o L4 dividido pelo A do modelo 4, dado pelos valores 2L dividido por 2A. Portanto, L sobre A. O mesmo valor de relação do primeiro modelo, nos dando o mesmo valor de resistência, consequentemente, o mesmo valor de corrente. O que é que nós podemos concluir, então? Que através dessas relações, a maior resistência que nós temos é da lâmpada 3. Portanto,
R3 é a maior de todas. Em segundo lugar, nós temos os modelos 1 e 4, portanto, R1 que é igual a R4. E por fim, nós temos a menor resistência, o do modelo 2, R2. Como a resistência e a corrente são inversamente proporcionais, para modelos de maiores resistências nós teremos menores correntes. Para modelos de menores resistências nós teremos maiores correntes. Consequentemente, a maior corrente será a I2. Em segundo lugar, virão as correntes I1 e I4, que possuem os mesmos valores. E por fim, nós teremos a corrente I3. Nos dando, portanto, como resposta o item E da questão número 20. Bem, galera, essa foi a quarta parte de resoluções de exercícios do nosso material de revisão de eletricidade. Não esqueça, se você está gostando dessa sequência de exercícios, deixar nos comentários o Assim é Fácil. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal, de marcar o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades. Também não esqueça de dar aquele like e de acompanhar todas as novidades nas nossas redes sociais. E não deixe de acompanhar a próxima sequência de exercícios dos próximos vídeos. Fiquem bem e até a próxima!